Olá, salve Maria Puríssima. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Já quero assim agradecer a Milena pelo convite em poder estar participando da live aqui nesse Instagram. Enquanto o povo vai entrando, nós vamos iniciar então com uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Santa noite, então, que alegria! O vídeo de hoje, uma live importante, onde nós iremos falar de um tema maravilhoso, que é sobre Nossa Senhora e a Eucaristia. Será que existe alguma ligação profunda entre o mistério da encarnação com o mistério eucarístico? Nós vamos ver, sem dúvida nenhuma, que existe sim uma profunda ligação, tá bom? Desde já eu peço desculpa para vocês, eu estou um pouco ainda rouco, me recuperando aí de uma gripe, mas vamos lá. Santa noite, sejam todos bem-vindos. Que alegria. Tá dando para ouvir o áudio aí perfeitamente? Bom, amados irmãos, então vamos ao que nos interessa, né? Existe sim uma ligação profunda entre o mistério da encarnação com o mistério eucarístico. E isso a igreja vai nos ensinando de uma maneira muito profunda. Por exemplo, quando Jesus nasce, ele é posto numa manjedoura. A manjedoura era o local aonde colocava alimento para os animais. Então, um santo da igreja, chamado São Máximo, o confessor, ele vai ensinar que neste momento Jesus quer nos falar algo. O que Jesus quer nos dizer? Jesus está nos dizendo que além dele se fazer homem, sem deixar de ser Deus para nos salvar, Jesus também está se fazendo alimento. E uma vez que ele é posto na manjedoura, que era o lugar aonde colocava o alimento então para os animais. Então Jesus se faz alimento também para nos salvar. E lógico que este alimento, de uma maneira bem profunda, naquilo que nós estamos falando, é exatamente o mistério da Eucaristia. E é uma coisa que é bem interessante a gente perceber é o seguinte, que Nossa Senhora, diz o Papa São João Paulo II, em uma encíclica chamada A Igreja Vive da Eucaristia, o último capítulo, São João Paulo II fala que Nossa Senhora é a mulher eucarística por excelência. Então, nada melhor do que aprender na escola da Virgem Maria, como nós também devemos ter assim uma alma eucarística. Nada melhor do que aprender daquela que é mestra de todos os adoradores. Né? Os santos vão nos ensinando que ninguém amou e adorou tanto a Deus como Nossa Senhora. Então, ninguém melhor do que a Virgem Maria para nos ensinar a termos assim, então, uma alma eucarística e uma alma adoradora. Então, nessa noite, entrando na escola da bem-aventurada Virgem Maria, entrando na escola de Nossa Senhora, para aprender dela como que nós devemos comungar, como que nós devemos adorar nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar. Bom, o Papa São João Paulo II, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, fala que no momento da anunciação do anjo, quando Jesus Cristo é gerado no ventre de Nossa Senhora, ela vive de uma maneira antecipada aquilo que nós vivemos quando nós comungamos. Então, ela vive a sua fé eucarística de uma maneira antecipada. Quando nós comungamos Jesus Cristo no santo sacrifício da missa, nós recebemos o mesmo Jesus que esteve dentro de Nossa Senhora. Então, nós precisamos aprender com aquela que foi a primeira que comungou, como que nós também devemos comungar nosso Senhor Jesus Cristo, como que nós devemos receber nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja nos ensina um dogma de fé chamado
Imaculada Conceição. Isso quer dizer que Nossa Senhora foi concebida sem a mancha do pecado original. Ela foi preservada do pecado e ela não pecou durante toda a sua vida. Vai dizer um santo da igreja, São Pedro Julião, ele que deu a Nossa Senhora o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Ele nos ensina que esta Imaculada Conceição era uma preparação para que Nossa Senhora pudesse receber Jesus dentro dela. Por isso, a igreja também nos exige, para que nós possamos fazer uma comunhão eucarística, é necessário que eu também esteja em um estado de graça, correto? Eu não posso comungar Jesus estando em um estado de pecado, por exemplo, mortal, né? Sobretudo o pecado mortal. Por quê? Porque quando eu estou em pecado, eu estou impossibilitado de receber Jesus ali na hóstia consagrada. Por isso, veja que até na vida de Nossa Senhora, esta questão da Imaculada Conceição, dela ser preservada do pecado, era uma preparação para que ela pudesse, então, receber Jesus. Assim também nós devemos nos preparar para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Quando eu falo que nós não podemos comungar em estado de pecado mortal, é a própria igreja que nos ensina isso, é a Sagrada Escritura que nos ensina isso. Por exemplo, São Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 26 a 29, que antes de nós comungar, cada um deve examinar a sua consciência, pois aquele que comunga indignamente, comunga a sua própria condenação. Veja como isso é forte. Isso nos mostra que, de fato, Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento. Por quê? Porque ninguém nunca ouviu falar que pão nos condena, correto? Se pão nos condenasse, ai de nós, coitado de nós, né? Quem não gosta de um pãozinho no café da manhã, um pão aí no lanche da tarde? Então, pão não pode nos condenar. O único que pode nos condenar é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando São Paulo diz que quem comunga indignamente comunga sua própria condenação, fica claro, São Paulo está provando para nós que ali não é um mero pão, que depois das palavras consagratórias, como nos ensina Santo Ambrósio, já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é a presença viva e real de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Por isso nós devemos então nos preparar, estar com a confissão em dia, estar em estado de graça para poder comungar. Por isso, um dos primeiros atos da Santa Missa, lógico, nós temos ali, traçamos o sinal da cruz, né? Temos ali umas orações, mas logo em seguida já se entra o ato penitencial. O mais correto do ato penitencial seria ter um breve minuto ali de silêncio para que os fiéis possam examinar a sua consciência, que é exatamente o que o apóstolo São Paulo nos pede antes de comungar. Examinando a nossa consciência, se percebermos que cometemos algum pecado grave, algum pecado mortal, isso então me impossibilita de estar comungando Jesus naquela Santa Missa e devo então, assim, se estiver arrependido, procurar a confissão o quanto antes. Essa questão de não se preparar para comungar, já que eu toquei nesse assunto, permita-me dizer ainda mais algumas coisas. São Cirilo, de Alexandria, diz que quem comunga Jesus em estado de pecado mortal, comunga Cristo para ser crucificado e Satanás para reinar. Isto é muito forte. Santo Afonso Maria de Ligório compara a comunhão sacrílega. O que é a comunhão sacrílega? Aquela comunhão que é feita em sacrilégio, quando eu estou em pecado e mesmo assim eu comungo. Ele compara esse pecado com o pecado de Judas, com a traição de Judas. Ninguém sabe externamente se nós estamos ou não, talvez bem preparados para comungar. Ele diz que a atitude de Judas foi até uma atitude piedosa. Chegou até em Jesus, deu um ósculo, um beijo, mas era o beijo da traição. Às vezes, eu posso me aproximar da mesa eucarística até mesmo com um gesto piedoso, no silêncio, com as mãos postas, posso até me ajoelhar para estar comungando, mas se eu tiver em pecado mortal, essa minha atitude até piedosa é como o beijo da traição
de Judas. Por isso, nós precisamos aprender de Nossa Senhora, a nos preparar bem, a fugir das ocasiões de pecado, evitar o pecado, para assim poder comungar Jesus com toda a perfeição e com todo o nosso amor. São João Paulo II, ele chega a dizer na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, ele diz assim: é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela ouviu da boca dos apóstolos o corpo de Cristo. Nós não podemos esquecer que a Virgem Maria foi entregue a São João. São João é um apóstolo e, lógico, um presbítero, era sacerdote. Então, vai dizer São Pedro Julião que São João foi a testemunha ocular. Ocular do quê? Da vida de adoração de Nossa Senhora. São João é a testemunha ocular da alma eucarística de Nossa Senhora. Então, é impossível imaginar os sentimentos de Nossa Senhora quando ela recebeu também Jesus na Eucaristia da mão dos apóstolos, né? São João Paulo II, além de dizer que é impossível imaginar, ele também chega a dizer que Nossa Senhora vivia duas dimensões quando ela vivia a Santa Missa, celebrada pelos apóstolos, quando ela comungava da mão dos apóstolos. Então, o que São João Paulo II diz? Qual seria as duas realidades que Nossa Senhora vivia? Ela vivia o mistério da encarnação novamente. Ela que uma vez teve Jesus tão pequeno no ventre dela, no útero dela, é o mesmo Jesus que está tão pequeno em cada hóstia consagrada. Então, ela podia viver aquilo novamente. Jesus está dentro dela novamente. E a outro aspecto que Nossa Senhora vivia era o aspecto do sacrifício, porque a Santa Missa é a atualização daquilo que houve lá no Calvário, né? Isso a Igreja vai nos ensinando. O catecismo da Igreja Católica, ele é muito claro quando diz que o sacrifício eucarístico é o mesmo sacrifício da cruz, né? Santo Tomás de Aquino chega também a dizer: tanto vale a celebração da Santa Missa quanto vale o sacrifício de Cristo na cruz. Então ela vivia essas duas realidades. A realidade de ter Jesus novamente dentro dela, mas também a realidade do sacrifício. Por isso, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, São João Paulo II nos diz que nós devemos viver a Santa Missa com o mesmo espírito de Nossa Senhora. O que quer dizer o mesmo espírito de Nossa Senhora? Ou seja, com a mesma espiritualidade, com a mesma intenção do coração de Nossa Senhora, daquela mesma maneira com que ela também esteve no Calvário e como ela esteve também no sacrifício da Santa Missa. É triste, é muito lamentável ver como os católicos de hoje participam da Santa Missa. Lógico, uma boa parte por ignorância, né? Lógico, uma ignorância vencível, que poderia vencer estudando, procurando alguém que é instruído na fé para lhe instruir. Hoje, né, nós temos tantas coisas boas na internet, né, para aprofundar a nossa fé. Mas é lamentável ver como muitos vivem a Santa Missa. São João Bosco, quando via as pessoas caminhando dentro da igreja, no momento que a Santa Celebração Eucarística estava sendo celebrada, quando ele via as pessoas caminhando, conversando, distraída, olhando de um lado e para o outro, ele dizia: com certeza essas pessoas não participam da Santa Missa como Nossa Senhora participou lá no Calvário. Um dia perguntaram para São Padre Pio: São Padre Pio, como que nós devemos participar da Santa Missa? Ele disse: como a Virgem Maria, o discípulo amado e as mulheres piedosas ao pé da cruz. Então, desta ligação entre Nossa Senhora e a Santa Eucaristia, aprendendo dela que é a alma eucarística, nós podemos perguntar nesta noite: como é que Nossa Senhora viveria esse momento? Será que ela estaria na missa conversando? Será que ela estaria ali distraído? Eu creio que Nossa Senhora vivia duas realidades nesse momento do Calvário. Ela amava, adorava. E ao mesmo tempo, a Virgem Maria, ela reparava todas as ofensas
que eram cometidas contra o seu Jesus, o nosso Jesus. Então, possamos entrar na escola da mulher eucarística e aprender dela. São João Paulo II, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, ele fala que Nossa Senhora está presente na Santa Missa. De fato, a Igreja nos ensina que a missa é a atualização do que houve no Calvário. Se ela esteve no Calvário e a missa atualiza o que houve no Calvário, ela também está na Santa Missa. Então, eu quero aqui ensinar algumas coisas que podem nos ajudar. Santa Teresa d'Ávila, ela dizia que nós precisamos usar da imaginação para rezar. Eu concordo plenamente com ela. Primeiro, porque ela é uma santa da Igreja. Segundo, porque se muitas vezes nós usamos da imaginação para pecar, por que não usar da imaginação para rezar, não é verdade? Então imagina só você ao lado de Nossa Senhora em cada Santa Missa. Ao teu lado direito, você pode pensar assim, está a Virgem Maria. Ao teu lado esquerdo está teu anjo da guarda. Lembrando do Papa Pio X, que dizia, se os anjos pudessem ter inveja. Olha, não estamos afirmando que eles têm. Se os anjos pudessem ter inveja, teria inveja porque nós podemos comungar e eles não. Então essas coisas que a fé vai nos ensinando, vai nos ajudando a viver melhor a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa devoção. Então imagina isso. Nossa Senhora está à minha direita, meu anjo da guarda está à minha esquerda. Estou falando de imaginação, mas é mais do que imaginação. Seu anjo de fato está aí. Nossa Senhora de fato está aí. Imagina como que seria o sentimento de Nossa Senhora, o que ela acharia? Ela sentada ao meu lado, meu anjo da guarda também, e eu conversando na missa. Será que isso iria agradar Nossa Senhora? Será que isso iria agradar o meu anjo da guarda? Aconselho vocês a assistirem um filme chamado O Grande Milagre. É um desenho animado que foi feito em cima das experiências místicas de toda a realidade espiritual que acontece na Santa Missa. Veja como o anjo da guarda se sente quando nós estamos participando da Santa Missa de qualquer forma. Veja lá no vídeo, mostra como que fica o anjo da guarda quando nós estamos conversando na Santa Missa, quando nós não comungamos. E veja quando estamos distraídos com o telefone na mão, o filme vai mostrar tudo isso. E por uma graça especial, por um milagre de Deus, esse filme está até no Netflix. Algumas pessoas falaram que já assistiu. Quem assistiu sabe muito bem daquilo que eu estou falando. Então, amados, pensa nisso quando forem viver o mistério da Santa Missa. Outra coisa, São Leonardo de Porto Maurício dizia assim, quando irdes para a missa, pensai que irdes para o Calvário. Então imagina, quando você está indo para a Santa Missa, se coloca no lugar da testemunha ocular de Nossa Senhora, que foi o discípulo amado. Santo Afonso Maria de Ligório ensina, nos Glórias de Maria, que São João foi quem conduziu Nossa Senhora para o Calvário. Então imagina, você está indo para o Calvário. Imagina você saindo de casa já sendo acompanhado com quem? Pela sua doce mãe. Mãe, me leva até o Calvário. Eu quero viver esse mistério de amor, o mistério da paixão, do sacrifício, da ressurreição do seu filho, com os mesmos sentimentos que a senhora participou. Nós vamos ver o quanto isso vai fazer uma diferença. Um dia eu meditava tanto em casa, que eu estava indo para o sacrifício, para o Calvário, que eu saí de casa chorando. Lógico que fé nem sempre é isso, né? E eu abri o portão da minha casa e estava passando uma moça, também da igreja, até uma conhecida minha, indo para a Santa Missa. E eu pensei, eu meio que me escondi porque eu estava chorando. Eu falei, ela vai ficar querendo saber por que eu estou chorando. E aí até eu explicar o porquê. Enfim, eu achei melhor me esconder. Quando eu me escondi e a moça ia passando, me vinha assim ao coração. Se ela te perguntar por que tu estás chorando, diga para ela, se tu soubesse para onde nós estamos indo, certamente tu iria com lágrima nos olhos. Acha pouco?
estar presente no sacrifício de Cristo, gente? Então imagine isso. Quando ides para a missa, pensai que ides para o Calvário. Mas não pense que você está indo sozinho. Você está indo junto com a sua doce mãe, com a doce rainha do céu e do nosso coração. Pense que você está indo com o seu fiel amigo, o anjo da guarda. Santo Agostinho diz que o anjo da guarda conta cada passo que nós damos em direção à Santa Missa. E cada passo que nós damos em direção à Santa Missa, esses passos vão ser convertidos em graça para nós, nesta vida e na outra vida, que é a vida eterna. São João Maria Vianney, que é o cura das, dizia que como fica feliz um anjo da guarda que nos acompanha para a Santa Missa. Imagine a alegria do teu anjo te acompanhando para o sacrifício de Cristo. E chegando lá, medite nisso que nós estamos falando, para poder participar, como dizia São João Paulo II, com o mesmo espírito que Nossa Senhora participou ali também no Calvário, e aprender dela. E isso é tão importante, gente, a gente perceber que Nossa Senhora tem tanta coisa, perdão, para nos ensinar em relação a Jesus sacramentado, que olha o que dizia o servo de Deus, o Padre Júlio Maria. Quereis formar almas eucarísticas? Formai almas mariana. O São Pedro Julião também dizia, ele dizia assim, para tornar bons servos da Eucaristia, é necessário se tornar um bons servos de Nossa Senhora. Isso porque os santos tinham esta consciência de que Nossa Senhora foi a mulher eucarística por excelência. Então, ou seja, você quer ter uma alma eucarística? Tenha uma alma mariana. O padre, o São Pedro Julião até dizia ainda isso, né? Quanto mais se ama Jesus na Eucaristia, mais se ama Nossa Senhora. Quanto mais se ama Nossa Senhora, mais se ama o Santíssimo Sacramento. Então essas realidades caminham juntos. Você quer aprender como comungar? Pergunte a Nossa Senhora, como é que Nossa Senhora comungou? Se você quer saber como fazer uma ação de graças, olha para Nossa Senhora, aprende dela. Eu costumo dizer que a Virgem Maria, ela fez a mais bela ação de graças. Quantos tempo durou a ação de graças de Nossa Senhora? Durou 9 meses. Eu costumo dizer, quando eu prego sobre a maternidade de Nossa Senhora, que eu aprendo com a maternidade da minha esposa, gente, sobre a maternidade de Nossa Senhora. Quantas vezes eu não entrei no quarto quando minha esposa estava grávida? Quantas vezes eu não vi minha esposa, né? Estava fazendo outra coisa, escuto minha esposa chorando lá no quarto, vou correndo ver o que é. Ela tá lá chorando, ó, pegando na barriga. É coisa de mãe, né? Pegando na barriga, a barriga toda banhada de lágrimas. Gente, quantas noites Nossa Senhora não lavou, não banhou o seu ventre com as suas lágrimas de adoração. Eu fico vendo a minha esposa dando de mamar. Meu Deus, quantas vezes, enquanto Nossa Senhora amamentava o seu Criador, ela o adorava. Eu fico imaginando quando Jesus dormia no colo de Nossa Senhora, talvez quantas noites Nossa Senhora não passou ali em adoração. Então ninguém melhor do que ela para nos ensinar a adorar. Ninguém melhor do que ela para nos ensinar a receber Jesus também no nosso coração. E quando você receber Jesus, né? São João Paulo II dizia, será que a maneira com que a Virgem Maria abraçava, entrelaçava, abraçava Jesus, também não nos diz a maneira com que nós devemos recebê-lo no Santíssimo Sacramento? Na comunidade nós gostamos, quando nós comungamos, de abraçar o corpo, por causa desse mistério. Eu estou embalando Jesus também aqui dentro de mim, como Nossa Senhora embalou, como Nossa Senhora amou,
como Nossa Senhora o adorou. Então nós precisamos aprender isso, gente. O momento da ação de graça é um dos momentos mais importantes da minha vida. É tão triste esse momento, um momento tão sublime, é feito de qualquer jeito. As pessoas comungam de qualquer forma, não se respeita mais o tempo da ação de graças. O momento que era ação de graça vai ser o momento do aviso, do bingo do porco, do sei lá mais o que, para arrecadar fundos para a paróquia. E nós esquecemos que esse é o momento mais importante. Porque quando eu estou comungando, recebendo Jesus, alimento dos alimentos, como um dia Nossa Senhora também recebeu dentro dela, é um momento ápice da minha vida. Inclusive, Santo Agostinho diz que todos os alimentos que nós recebemos se transformam em nós. Mas quando nós recebemos o alimento do alimento, que é Jesus sacramentado, não é Jesus que se transforma em nós, mas somos nós que nos transformamos nele. Ou seja, diz Santo Agostinho, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Então esse é um momento especial na nossa vida. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, olha como nós não sabemos comungar. Eu me incluo nisso, tá, gente? Santa Teresa d'Ávila dizia: basta uma comunhão bem feita para nos tornarmos santos. E o beato José Alamano nos pergunta: e por que ainda não somos santos? O mesmo beato responde: o problema não está no alimento, mas em quem recebe o alimento. Nós não sabemos comungar. A beata Imelda, tão nova, com 10 aninhos de idade, inflamada de amor por Jesus na Eucaristia, desejando comungar Jesus, ela via as pessoas comungando. E ela perguntava: não sei como vocês não morrem de amor ao comungar. Chegou o dia desta santa fazer a sua primeira comunhão. Quando ela comungou Jesus, começou a fazer sua ação de graça. E ali acabou o momento, foi continuando os ritos finais da Santa Missa e ela lá imóvel. Acabou a Santa Missa e ela ainda imóvel. As pessoas pensavam: não, deve estar prolongando a ação de graça dela. E quando foram tocar na Beata Imelda, ela estava morta. Comungou e morreu de amor. Ah, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, Nossa Senhora também era inflamada de amor pelo mistério de Jesus no Santíssimo Sacramento. Tanto que os santos comparam o coração de Nossa Senhora como a sarça ardente. A sarça que ardia, mas não se consumia. No coração de Nossa Senhora nunca existiu a frieza, a indiferença para com Jesus. Por isso, já dizia Santo Ambrósio, que a alma de Nossa Senhora esteja em cada um de nós. Ou seja, que a alma dela esteja em nós para engrandecer a Deus. Por isso, São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no parágrafo 266, nos ensina que nós devemos comungar por meio de Nossa Senhora, se unir a ela, pedir à Virgem Maria que nos empreste o seu coração, os seus lábios, o seu sentimento, que a alma dela esteja em nós para engrandecer a Deus, que o seu Espírito esteja em nós para rejubilar em Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Possamos, então, voltar os olhos para esta mulher, que teve a mulher eucarística por excelência, para aprender dela como que nós devemos comungar. Sabe esse mistério, quando a gente comunga, nós nos tornamos um sacrário vivo. Nossa Senhora foi a primeira que se tornou um sacrário vivo. A primeira vez que adoraram Jesus em um sacrário foi Santa Isabel, que adorou Jesus que estava ali, em um sacrário vivo, que era exatamente quem? Nossa Senhora. Então, devemos aprender da Virgem Maria a também sermos um sacrário vivo. É tão bonito, o padre Júlio Maria diz que os 9 meses que Jesus esteve no ventre de Nossa Senhora é um prelúdio da vida de Jesus que também estaria no sacrário, nos tabernáculos da nossa igreja. Então, aprender de Nossa Senhora como também ser um sacrário vivo, para poder receber Jesus com todo o amor, com toda a adoração, com todo o carinho. É bonito a gente ver os santos ensinando essas realidades.
Então, amados, voltem os olhos para a mãe. Voltem os olhos para esta querida mãe, para a mulher eucarística por excelência, e suplique todos os dias a ela, para que ela nos ensine a viver esse mistério insondável, para viver esse mistério eucarístico. Nossa Senhora, enquanto sacrário vivo, olha que bonito. São Pedro Julião também nos ensina que por mais que um cimbório, o que é um cimbório? É uma âmbula seja revestida de ouro, por fora e por dentro, ainda não era tão digno como o sacrossanto ventre de Nossa Senhora. Sem nenhuma dúvida, a Virgem Maria foi a âmbula mais perfeita que um dia guardou o corpo de Nosso Senhor. Né? O corpo de Nosso Senhor esteve dentro desta âmbula perfeitíssima que é Nossa Senhora. Que ela então nos ensine a sermos como âmbulas vivas, sacrários vivos. Que ela então nos ensine a adorar. São Pedro Julião, que deu a Nossa Senhora o título de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ele fala que na adoração o adorador e Nossa Senhora precisa se identificar. Como que será que Nossa Senhora adorava? São Pedro Julião diz que o olhar mais piedoso que foi lançado um dia para a hóstia consagrada, sem nenhuma dúvida, foi o olhar de Nossa Senhora. Ela adorava com os seus olhos, ela adorava com o seu coração, ela adorava no silêncio da sua alma. Precisamos aprender dela, nos identificar com ela. E São Pedro Julião ainda dizia mais: toda a adoração que é feita, que não é em união com Nossa Senhora, é uma adoração imperfeita. Quando eu li isso, eu lembrei da adoração dos reis magos. Mateus capítulo 2 fala que os reis magos viram a estrela do Oriente, foram seguindo, chegaram até em Herodes e falaram: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós viemos adorá-lo. E depois tem todo o contexto da história que nós já conhecemos. Mas o interessante é que quando, Mateus 2, versículo 11, quando chegaram na casa, encontraram o menino com a sua mãe. Então nós precisamos nos identificar. O adorador precisa se identificar com Nossa Senhora e, unido a Nossa Senhora, adorar. Praticamente foi isso que aconteceu. Os reis magos chegaram para adorar o menino e encontraram o menino junto com a sua mãe. É tão bonito, eu tenho um dicionário de Mariologia, e o dicionário de Mariologia fala assim, né? Aqui está Nossa Senhora, aqui está a manjedoura, na frente tem os reis magos que trouxeram ouro, incenso e mirra. O dicionário de Mariologia, fazendo esta ligação entre Nossa Senhora e a Eucaristia, fala que a Virgem Maria é como se fosse uma prefiguração. Aqui está o sacerdote. A manjedoura seria o altar. E quando a missa é solene, né? Não sei, na paróquia de vocês, com certeza vocês já devem ter visto isso. Quando a missa é solene, tem um coroinha, um cerimoniário na frente do altar, né? Ajoelhado com um turíbulo na mão, ou seja, incensando, né? E é exatamente isso que aconteceu ali na adoração dos reis magos. Então, que Nossa Senhora nos ensine a comungar Jesus. Santo Agostinho fala que Nosso Senhor não quis se encarnar somente uma vez. Se encarnou no ventre de Nossa Senhora e continua se encarnando em cada santa missa. E isso é um mistério profundo, porque Jesus herda de Nossa Senhora corpo, sangue. Né? E hoje nós podemos comungar de um corpo e de um sangue. Por isso, existe esta ligação profunda do mistério da encarnação com o mistério eucarístico. Eu, particularmente, e até na minha comunidade, né? Eu sou de uma comunidade, esqueci até de me apresentar, mas o mais importante é falar do assunto que nós estamos falando. E nessa comunidade que eu participo, o nome é Comunidade Missionária Mariana. É da nossa vivência, quando encontramos um padre, pedir bênção e beijar a mão do padre.
Sou missionário também católico, viajo pelo Brasil inteiro pregando retiros. E um dia fui fazer uma missão em um certo lugar, beijei a mão do padre. Padre, sua bênção. Beijei a mão do padre. O padre puxou assim. Falou, por que você está beijando minha mão? Eu falei para ele, padre, eu beijo a mão do Senhor porque a minha fé, porque a minha igreja, a nossa igreja nos ensina, por meio de Santo Agostinho, que a mão do Senhor é como o útero de Nossa Senhora que traz para nós a carne de Jesus. Veja, essa explicação de Santo Agostinho nos mostra de maneira clara, né, que o mistério eucarístico tem uma ligação com o mistério da encarnação do Verbo no ventre de Nossa Senhora. Aquelas mãos do sacerdote ungida no dia da sua ordenação sacerdotal se tornou para nós, né? Se tornou para nós como que o útero de Nossa Senhora. É tão bonito, nos ensina a tradição da igreja, os santos padres, né? Minha esposa até fica pensando nisso. Nossa, se um dos nossos filhos forem padre, ela vai ficar muito feliz. Por quê? Porque quando o padre, ele é as mãos dele são ungidas, sagradas, né? Ali com o óleo santo, que se torna o útero de Nossa Senhora, vem um pano branco na mão ali do padre, né? Aquele paninho. E aí nos diz a tradição, os santos padres, que quando a mãe desse sacerdote, né, se ela ainda era viva no momento da ordenação, então depois desse momento, quando a mãe desse sacerdote morre, esse pano tem que ser posto também na mão da mãe. Ela vai ser enterrada com isso. E quando ela chega no céu, Nossa Senhora tira esse pano da mão daquela mãe e agradece a ela por ela ter gerado um sacerdote na Igreja Católica. Meu Deus, como é bom ser católico, como é maravilhoso ser católico, né? Então existe sim esta ligação profunda entre Nossa Senhora e o mistério da Eucaristia. Amados, Nossa Senhora está tão profunda ao mistério da Eucaristia que existe uma história de um santo chamado São Jacinto. Ele era um dominicano. E não sei o que bem da história, mas ia haver uma profanação ali do Santíssimo Sacramento. Então ele foi correndo, abriu o sacrário, pegou a âmbula, colocou assim no peito, né? E ele ia fugir para que não houvesse profanação ao corpo de Cristo, quando ele ouviu uma voz que vinha, sabe da onde? Da imagem de Nossa Senhora que estava ao lado do sacrário. A imagem falou com ele: como que você vai levando meu filho daqui e me deixa? O santo ficou apavorado e ele foi, né? Pensou como é que ele ia pegar aquela imagem, mas por causa da queixa de Nossa Senhora, com uma mão segurando a âmbula, com Jesus dentro da âmbula, com a outra mão pegou a imagem que ficou leve como uma pena. Veja, é uma história que aconteceu na vida desse santo que mostra que de fato Nossa Senhora fica sempre ao lado desse mistério eucarístico, da missa, do sacrário. Inclusive, os santos padres da igreja, né, que são os padres, não só padres, mas aqueles que viveram nos primeiros séculos da igreja, né? Padres quer dizer pai, né? São os nossos primeiros pais na fé. Eles ensinam, sabe aquela luzinha vermelha que fica no sacrário? Aquela luzinha vermelha está indicando que Jesus está ali no sacrário, fica velando. Diz que Nossa Senhora, depois que Jesus instituiu a Eucaristia, Nossa Senhora ficava tanto, mas tanto na presença eucarística, que ela era comparada àquela luzinha vermelha que dia e noite velava o tabernáculo do seu filho. Olha que bonito. São Pedro Julião ainda ensina que quando Jesus instituiu a Eucaristia, morre na cruz, ressuscita e vai aos céus, Nossa Senhora ainda permaneceu 24 ou foi 25 anos sobre a terra. Sabe para quê? Para ensinar a igreja como que se adora Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, veja que vocês estão percebendo, estou batendo forte nessa tecla. Aprendei da mulher eucarística por excelência, como que se adora, como que comunga, como que faz, então, esta profunda ação de graças. Veja, eu penso que se a gente se unir a Nossa Senhora para aprender a comungar dela, isso vai trazer muitos frutos espirituais para nós. Por quê?
São João Paulo II, na encíclica A Igreja Vive da Eucaristia, ele nos ensina que o amém que nós falamos, né? O padre diz assim, o corpo de Cristo nós falamos amém. Ele diz que existe uma analogia, uma comparação entre o nosso amém e o faça-se de Nossa Senhora. Então, se una a ela. Antes da sua comunhão, o que nós devemos fazer? Eu vou fechar os meus olhos e vou falar, Nossa Senhora, me ensina a comungar, me ensina a adorar. Você vai se unir a Nossa Senhora para poder comungar Jesus com mais perfeição, para poder comungar Jesus com mais amor. E lembrando, né, que nesse momento que eu comungo Jesus, o que eu preciso fazer? Ação de graças. A igreja orienta, pode ser ajoelhado, pode ser sentado, mas feche os teus olhos e ali adore Jesus no seu coração. Primeira coisa, gente, adore, louve, glorifica, né? Infelizmente, a gente só sabe pedir, né? Naquele filme que eu indiquei aqui, O Grande Milagre, mostra as pessoas comungam e fica só pedindo, pedindo, os anjos da guarda deles ficam extremamente tristes. Então aprendam a adorar também. Temos que aprender com Nossa Senhora a ter gratidão no coração. Temos que aprender, né? Jesus Cristo não é nosso empregado, que a gente só fica pedindo as coisas para Ele, mas devemos aprender o quê? A adorar Jesus Cristo, a agradecer Jesus Cristo, a fazer reparação pelas ofensas que Jesus sofre ainda hoje também na Eucaristia. Às vezes a gente acha, né, que Jesus, veja, lógico que o sofrer a Santa Missa é um sofrimento incruento, né? Diferente da cruz, que foi o sofrimento cruento, o sangue derramando, enfim, o sacrifício da missa é incruento. Mas veja quando nós, por exemplo, comungamos Jesus indignamente. Sabe o que Jesus disse para Santa Faustina? Que os algozes de hoje, relacionado à comunhão, quem comunga em pecado, os algozes de hoje são piores do que os algozes do momento lá da cruz. E falando de Santa Faustina, eu me lembrei de uma história. Santa Faustina, ela vivia no convento, gente, imagina isso. Junto com outras irmãs que vivem no convento para rezar, para adorar, né? A gente sabe muito bem como que é aí a vida das religiosas. E quando Santa Faustina foi comungar, veio duas hóstias consagradas, uma grudada na outra, e a irmã que estava atrás dela ficou sem a comunhão eucarística. Santa Faustina, ajoelhada, perguntou a Jesus, Jesus, por que eu recebi duas e a irmã ficou sem? Vocês estão preparados para ouvir a resposta de Jesus? Jesus disse, Faustina, porque ela é fria e eu não gosto de entrar no coração dela. Meu Deus do céu, gente, eu fico imaginando com quanta dificuldade Jesus hoje entra nos nossos corações. Isso na época de Santa Faustina, que eu não sei, não lembro agora quantos anos atrás era isso. Você imagina hoje? Você imagina hoje que nós fazemos da Santa Missa uma feira, com zoada, com gritaria, com conversa, com tudo, né? Imagina com quanta dificuldade Jesus não deve entrar no nosso coração. Então, por isso que é importante pedir a Nossa Senhora, Mãe, me presta seu coração, que o seu coração incendiado e abrasado de amor possa substituir o meu que é frio, gelado, tíbio, indiferente. Me ensina, Mãe, a comungar Jesus com o mesmo amor que a senhora comungou. Me ensina, Mãe, fazer ação de graça. Gente, é tão importante fazer ação de graça. Tem uma história bonita que eu lembrei agora, até engraçado também. Quando São Filipe Neri celebrava a Santa Missa, tinha uma pessoa que comungava, entrava na fila, comungava e na hora que comungava ia embora. São Filipe Neri falou para os coroinhas, amanhã se ele fizer isso, vocês vão pegar a vela do altar e vai seguir ele. Imagina um homem andando na rua, tem um coroinha com a vela, né, andando atrás dele lá, ele tomou um susto, hoje por que vocês estão atrás de mim com essa vela? Porque você acabou de comungar, você é um sacrário vivo. Não deveria sair da missa assim correndo. E São Filipe Neri diz que Jesus vai permanecer em nós, gente, 15 minutos. Então, quando você comungar, faça ao menos 15 minutos de ação de graça. Né? Vai ter o aviso, talvez você não quer arrumar briga, não quer causar polêmica. Senta ali no seu lugar, fecha os teus olhos, mas permanece unido com Deus.
que ao menos nós, nesse momento, possamos estar unidos com Ele, como Nossa Senhora esteve também quando ela recebeu Jesus no ventre dela, fazendo a nossa ação de graça, dando a Deus a adoração que a Ele é devido, que Ele tanto merece. Aí sim nós iremos crescer espiritualmente na nossa fé e nessa questão de criar também nós essa alma eucarística, como Nossa Senhora foi a mulher eucarística por excelência. Uma outra coisa que o santo nos ensina, né? Aqui na comunidade, eu peço aos membros que quando a gente for comungar, para não mastigar Jesus, não que isso seja errado, né? Mas para nós tem um porquê, eu vou dizer para vocês o porquê. Os santos demoravam o máximo possível com Jesus eucarístico nos lábios, na língua. Esperava dissolver aos poucos. Para quê? Para poder ficar o máximo de tempo unido a Deus. Eu li um livro de Mariologia que falava do que poderia ter acontecido com Nossa Senhora quando ela tinha Jesus no ventre dela. E o livro trazia duas realidades, né? Nossa Senhora queria que Jesus nascesse para poder contemplar a face adorável de Deus, para poder adorá-lo, né? Não só mais aqui dentro, mas fora. Ao mesmo tempo, ela não queria com que ele nascesse logo, né? Eu fico vendo, isso é próprio de mãe, né? As mães são próprias em viver isso. Eu fico falando, às vezes minha esposa fala, nossa, saudade quando estava com barrigão. Então, as mães, elas sentem essa saudade. Então, Nossa Senhora pensava também, mas ele também vai sair daqui. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que Jesus tinha que nascer, porque ela sabia do mistério da nossa salvação. Então, imagina isso, né? Nossa Senhora queria ficar o máximo possível com Jesus também dentro dela. E aí nós podemos fazer isso. Espere Jesus dissolver para poder ficar o máximo de tempo com o esposo da nossa alma. Veja como nós iremos crescer espiritualmente se nós também aprendermos isso, né, de Nossa Senhora. Vou dar um exemplo bem bobo perto do mistério que nós estamos falando. Por exemplo, eu gosto muito de sorvete. Meu Deus do céu, eu comendo sorvete, gente, uma bola vai durar aí quase uma hora. Olha, é colher por colher, eu fico saboreando, degustando, eu quero sentir o sabor do sorvete. Gente, se eu faço isso com um alimento comum, um alimento perecível, o que eu não devo então fazer quando eu comungo o alimento dos alimentos, Jesus sacramentado, nosso Deus amado? Então eu espero dissolver, eu quero sentir, eu quero degustar o corpo de Cristo. Então, assim, vamos também aprender isso de Nossa Senhora. Né? Lembra do exemplo dos santos, demorava o mais possível com Jesus na língua, porque queria prolongar a sua ação de graça. Lembre do exemplo também que Nossa Senhora queria que ao mesmo tempo, né, Jesus nasce, mas não nasce, porque queria ficar mais tempo com ele dentro, não que ela não ficou mais tempo depois que ele nasceu. Então, aprender dela e se unir a ela para fazer uma perfeita adoração. Os santos sempre indicavam que ao visitar o Santíssimo Sacramento, seria bom também visitar uma das imagens de Nossa Senhora, para unir a Nossa Senhora e pedir a ela para que ela nos ensine a adorar. Tem até também a história de São Luís Maria Grião de Montfort. São Luís Maria Grião de Montfort um dia estava diante de uma imagem de Nossa Senhora. Uma pessoa viu ele lá ajoelhado, tocou nele e falou: o que você está fazendo aqui se Jesus está ali no sacrário? Gente, santo é santo, né? Imagina a resposta. São Luís diz: antes dele estar naquele sacrário, ele passou por esse sacrário. Então, os santos tinham esse costume de se unir a Nossa Senhora para que a Virgem Maria nos ensinasse a nos unir a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. Inclusive, né, seria até bom, por exemplo, chegar antes, né? Não chega em cima da hora, ou pior ainda, atrasado na Santa Missa, né? Chegar atrasado, não. Tenta chegar antes, né? Lógico.
Às vezes pode acontecer de algum imprevisto, alguma coisa e não conseguir chegar a hora. Eu estou dizendo não chegar atrasado por negligência, tá bom? Porque ficou enrolando, demorou a tomar banho, enfim, ficou enrolando e por causa disso, por negligência, chegou atrasado. O ideal seria chegar antes, uns 15, 20 a 30 minutos antes. Entra dentro da igreja, traça o sinal da cruz. Olha que belo, se você puder, se ajoelha, volta os teus olhos para o sacrário, reze um terço em preparação daquilo que você irá viver, já se unindo a Nossa Senhora, se unindo com a mulher eucarística por excelência, para aprender dela como viver esse mistério. Sobretudo, eu poderia indicar aqui qual o mistério, por exemplo. Pode ser o doloroso, já que a Santa Missa é a atualização do que vai acontecer no Calvário. Pode ser o mistério da alegria, né? O mistério, os mistérios gozosos, como por exemplo a anunciação do anjo, a Nossa Senhora, né? E aí ela recebe Jesus dentro dela, então mãe me ensina também a receber, né? Estou aqui ao lado da Senhora, do meu lado também está um anjo, não é o arcanjo Gabriel, mas é o meu anjo da guarda, enfim, né? Então a gente pode ir vivendo esse mistério, se preparando para esse momento tão belo, para esse momento aí tão profundo, para a gente viver esta questão do mistério da Santa Missa. E o quanto isto agrada, gente, o coração de Nossa Senhora. Santo Hilário diz que nós não podemos dar maior alegria à Virgem Santíssima do que nós carregarmos, levarmos Jesus Eucarístico no nosso peito. Então, se você é bem mariano, se você já fez sua consagração à Nossa Senhora, se você se diz um grande devoto da Virgem Maria, se nós não vivemos também toda esta realidade, essa profundidade da adoração ao Santíssimo Sacramento, tem alguma coisa errada, não? Lembra do que aquilo nós falamos lá no início, né? Que quanto mais se ama a Nossa Senhora, mais se ama o Santíssimo Sacramento, e quanto mais se ama o Santíssimo Sacramento, mais nós também amamos a Virgem Maria. E a Virgem Maria então ficará feliz, ficará extremamente alegre, como diz Santo Hilário. Não podemos dar maior alegria à Virgem Maria do que levar Jesus Eucarístico no nosso peito. Bom, espero que a meditação de hoje, esta live de hoje, ela possa ter nos levado a um crescimento da nossa fé em sentido a Jesus sacramentado. Que Nossa Senhora, a mulher eucarística por excelência, nos ensine então todos os dias a viver a Santa Missa, a adorar dentro do mistério da Santa Missa, a comungar Jesus Cristo e também fazer ação de graça. Amados irmãos, Deus abençoe sua noite. Mais uma vez, eu quero agradecer a Milena pelo convite em poder estar fazendo aqui a live nesse Instagram, Eterna Unção. A live vai ficar salva e vocês, assim desejar, podem assistir novamente, compartilhar com alguém, tá bom? Deus abençoe, não vou forçar muito a minha garganta também, eu tenho uma viagem para fazer no final de semana para ir pregar um retiro em Governador Valadares, então tá bem tenso mesmo, mas eu não quis desmarcar com a Milena, quis honrar aqui o meu compromisso, então fica para nós aí o ensinamento de hoje, aprendendo da escola da mulher eucarística, como que nós devemos viver o mistério da Santa Missa. Deus te abençoe, salve Maria Puríssima e até a próxima live, assim, se Deus e Nossa Senhora nos permitir.